Deus quer trazer aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero falar aqui na questão de arrebatamento da igreja. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, diz assim: Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando veste branca, com palma nas suas mãos, e clamando com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O versículo 3 diz assim: Um dos anciões me falou, me dizendo: Estes quem são? Vestido de veste branca. Quem são e de onde vieram? Aqui é uma pergunta. Estes quem são e de onde vieram? Versículo 14. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras, branqueadas no sangue do Cordeiro. Através desse versículo, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14. Primeiro mostra aqui uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui fala que de todas as nações, tribos, povos e línguas. O versículo 3 diz assim: Quem são e de onde vieram? Aí diz assim: Estes são os que vieram da grande tribulação. Como nós vemos aqui na palavra de Deus que estes que vieram da grande tribulação mostra que é a igreja. Esta é a pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista, que é adventista. O pós-tribulacionista, que é adventista, a pergunta se faz: essa grande multidão aqui que está perante o trono, perante o Cordeiro, com veste branca, e a pergunta que se faz é essa: é a igreja ressuscitada ou é as almas que morreram na grande tribulação? Daqueles que morreram. Então, se ele responder que é as almas daqueles que morreram na grande tribulação, então aqui as almas sobrevivem após a morte fora do corpo. E para os adventistas, ele não crê que a alma sobrevive fora do corpo, então ele vai ter que afirmar que essas grandes multidão aqui não é as almas, é a igreja ressuscitada, porque só tem o único meio dele dizer que é a igreja ressuscitada. Então, se a igreja é ressuscitada, a pergunta que se faz é essa: se eu disser que as almas, eles mesmos não creem na vida após a morte, que a alma sobrevive após a morte. Então ele não vai dizer que é as almas, ele vai dizer que é a igreja que está aqui perante o trono de Cristo e é a igreja ressuscitada. A pergunta que se faz é essa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: O mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então haverá uma ressurreição dos mortos, desde Adão até o último, até a vinda de Cristo. Então haverá uma ressurreição dos mortos. A pergunta que se faz para o adventista é essa: estes que morreram desde Adão até a ressurreição de Cristo passaram pela grande tribulação? Não. Por quê? Porque a grande tribulação não começou ainda. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 24, versículo 21, diz que nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então a grande tribulação não começou, ainda vai começar. E todos aqueles que morreram antes da cruz e depois da cruz não passaram pela grande tribulação. Então, se aqui é a igreja que faz a pergunta aí, o versículo 13, Apocalipse capítulo 7, 13. Quem são esses, vestidos de veste branca? E de onde vieram? Aqui fala a pergunta, de onde é que eles vieram? Aí o versículo 14 diz assim: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, se é da grande tribulação, lógico que é a igreja para o adventista. A igreja ressuscitada. Então, se é a igreja ressuscitada, os mortos não estão aqui. Os mortos que vão ressuscitar. Porque se os mortos vão ressuscitar, está no meio dessa grande multidão, mas essa grande multidão está vindo da grande tribulação. E os mortos que já morreram até hoje não passaram pela grande tribulação. Como é que ele pode vir no meio da grande tribulação? Porque a pergunta se faz é essa: quem são estes e de onde vieram? A resposta é: estes são os que vieram da grande tribulação. Os que vieram da grande tribulação é os que vão morrer na grande tribulação. Então, se os que vieram da grande tribulação para o adventista é a igreja, então
os mortos que já morreram antes, eles não passaram pela grande tribulação. Então ele vai ter que afirmar que é a igreja. Então, onde está o problema? O problema é que os que morreram antes de Cristo, na cruz, e depois os que morreram depois de Cristo, na cruz, não passaram pela grande tribulação. Então, não é a igreja. E também não é as almas para o adventista, porque se for as almas, acaba com a doutrina que ele não crê que a alma sobrevive após a morte. Então, essa é a pergunta que eu deixo para os adventistas. Quem são essas multidão aqui? É a igreja ressuscitada ou são as almas daqueles que vão morrer na grande tribulação? Qual é o nosso ponto de vista, nós como pré-tribulacionistas? Nós como pré-tribulacionistas, aqui são as almas daqueles que vão ser decapitados na grande tribulação, que vão ser mortos por não negar a Cristo. Então, por não negar a Cristo, não aceitar o governo do anticristo, então vai ser perseguido e morto. Então, essa grande multidão aqui são as almas dos que morreram na grande tribulação. E aqui ele está no céu, aguardando o quê? A ressurreição. Porque o que nós cremos é que a igreja será arrebatada antes. Então, essas pessoas que vão morrer na grande tribulação não é a igreja. Se chama-se os mártires que vão morrer na grande tribulação por não negar a Cristo. Então, essas pessoas que vão morrer na grande tribulação, que não vai negar a Cristo, então essas pessoas não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Agora, essas pessoas se chamam assim os mártires que vão morrer na grande tribulação. Agora, esses mesmos mártires que vão morrer na grande tribulação, quando Jesus vier, que nós cremos que a igreja será arrebatada, depois Jesus vier para Israel. Então, quando Jesus vier, todos os olhos verão, e será depois da grande tribulação. Jesus vem com poder e grande glória, todos os olhos verão. Então, ele virá para Israel, que não haverá arrebatamento para Israel. Então, quando ele vier para Israel, a Bíblia fala nessa questão que ele vai julgar as nações, separar bode e ovelha. A pergunta que se faz para os adventistas, que é pós-tribulacionista, quem são essas ovelhas? Quem são os bodes? E quem são meus pequeninos irmãos? Porque se essas ovelhas é a igreja, então esse julgamento é aonde? É aqui na terra? Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então o encontro de Cristo com a igreja será nos ares, não na terra. Então esse julgamento será onde? Se for nos ares, então o ímpio também vai subir, porque vai ser arrebatado tanto as ovelhas, com o ímpio para ser separado entre bode e ovelha? Não. Então esse julgamento será aqui na terra. Então, sendo aqui na terra, a pergunta que se faz é essa: quem são essas ovelhas? É a igreja? Se é a igreja, a pergunta se faz: a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Aqui na terra ou nos ares? Agora, os que vão morrer, que nós cremos que essa grande multidão que vão morrer por não negar a Cristo, vai ressuscitar quando Jesus vir, julgar as nações, separar bode e ovelha, e entra no milênio. Então, quando ele entra no milênio, para nós como pré-tribulacionistas, quem é que entra no milênio? A igreja que vai vir com Cristo, as ovelhas que vão ser salvas, os judeus também que vai ser salvo, e entra no milênio, e também os que morreram na grande tribulação. Essa grande multidão, os que vão morrer na grande tribulação, vai ressuscitar, vai entrar e reinar com Cristo. Diz aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, mostra que essa grande multidão, são os que vão morrer na grande tribulação, vai ressuscitar para reinar com Cristo no milênio também. Ok? Agora, para o pós-tribulacionista, que é adventista, quem são essa grande multidão? E a segunda pergunta é: onde estão os que morreram que vão ressuscitar? Porque os que morreram que vão ressuscitar não é da grande tribulação, não passaram pela grande tribulação. E essa grande multidão são os que vieram e que passaram pela grande tribulação. Amém?
Que Deus os abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Amém?